Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Hoje eu quero tratar com você de um assunto atual, urgente, que tem reacendido a agenda escatológica no mundo inteiro. Quero falar sobre os sinais da segunda vinda de Cristo. E vamos basear esta mensagem em Mateus 24, 3 a 7. Vamos ouvir a leitura deste texto. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. A guerra entre Israel e Irã, com a intervenção americana, reacendeu a agenda escatológica da igreja. Muitas pessoas, de forma assodada, têm afirmado que é o fim, que esta é a última geração. Porém, nós não temos base bíblica para marcar datas. Entretanto, não podemos também ficar de olhos vendados aos sinais eloquentes da segunda vinda de Cristo. Os discípulos perguntaram para Jesus no Monte das Oliveiras em Jerusalém: Que sinal haverá da tua segunda vinda e da consumação do século? E Jesus então abre o mapa escatológico e retrata para eles quais são as placas, os outdoors, os avisos, os alertas, os sinais da sua segunda vinda. E Jesus começa no capítulo 24 de Mateus, no verso 4, apontando o primeiro sinal: Vede que ninguém vos engane. O engano religioso tem recrudescido de uma maneira estrondosa, mormente nos últimos tempos. Só que no Brasil, li recentemente, que há mais de 104 mil CNPJs de igrejas. Todo dia surge uma nova. Grupos, seitas, igrejas, muitas delas com sua cosmovisão doutrinária distinta e até conflitante com as verdades das Escrituras. E Jesus alertou sobre os falsos mestres, sobre os falsos profetas, e a Bíblia fala dos falsos apóstolos, e esta confusão, esta Babel religiosa é um sinal eloquente da segunda vinda de Cristo. Mas ainda, no versículo de número 6, Jesus falou de guerras e de rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. O mundo hoje é um barril de pólvoras. Você tem dois grandes polos, fortemente armados, com armas nucleares, com capacidade bélica devastadora, e esta aparente paz que se tem é a paz do medo. Você percebe a guerra da invasão da Rússia à Ucrânia, agora mais recentemente a guerra Israel-Irã, com a intervenção americana, mas você percebe que o ambiente é de tensão, não só no Oriente Médio, não só na Europa e na Ásia, mas no mundo afora. E as guerras têm se multiplicado. No século passado, nós tivemos duas guerras sangrentas, brutais, devastadoras.
Não aprendemos com a lição. Ainda investimos mais em armas de destruição do que em manutenção da vida. E este sinal grita aos nossos ouvidos. Está posto na agenda das nações. Mas ainda no versículo 7, Jesus fala que haverá terremotos e fomes em vários lugares. O mundo tem sido sacudido pelos terremotos. Os abalos sísmicos têm feito tremer a terra, derrubando estruturas de concreto, trazendo tragédias e mortes. As fomes aqui mencionadas têm crescido de forma tão dolorosa, mundo afora. O problema certamente não é falta de provisão, é injusta distribuição. Enquanto uns morrem de comer, outros morrem de fome, de inanição. Pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, em extrema miséria, em extrema carência, do básico. E as fomes são resultado, às vezes, das guerras, das políticas econômicas de opressão, dos governos totalitários, cuja liderança vive nababescamente o povo oprimido. As fomes e os terremotos, no texto bíblico, que Jesus trata do tempo do fim, dos sinais do fim, estão aí postos também na agenda das nações. Mas Jesus vai além e trata também da perseguição religiosa no verso 9. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. A perseguição religiosa é um fato incontestável. Talvez mais cristãos morreram no século XX por perseguição religiosa, pelos governos ateístas e totalitários, ditatoriais, do que nos restantes séculos da história da igreja. Ainda hoje, há irmãos nossos presos, torturados, não porque cometeram crimes, mas porque têm uma Bíblia, ou porque professam o nome de Jesus. O mundo sempre odiou Jesus. E Jesus disse: também odiarão vocês. Vocês serão mortos por causa do meu nome. E preste bem atenção, sempre que qualquer governante, qualquer estrutura político-partidária cerceia a liberdade, encabresta as consciências, abafa a voz das pessoas, tira delas a liberdade de expressão, de culto, aí se impõe, certamente, a perseguição religiosa. E os avanços dessa perseguição se tornam crudelíssimas. E o resultado é a opressão e a injustiça. São sinais da segunda vinda de Cristo. Estamos vendo todo dia, toda hora, mundo afora. Mas ainda, Jesus, no verso 12, vai falar de um outro sinal, que é a multiplicação da iniquidade, onde o amor se esfriaria de quase todos. Estamos vendo um mundo perdido, confuso, rendido ao pecado, de cócoras diante das mazelas, dos vícios degradantes, da promiscuidade sexual, da inversão de valores. Nossa sociedade tem sido complacente com o erro e, às vezes, crítica da virtude. Não é apenas a tolerância ao erro, não, é uma inversão de valores. Nas palavras do profeta Isaías, chamam luz de trevas e trevas de luz. E os homens sentem orgulho daquilo que deveriam ter vergonha. A sociedade está vivendo
uma espécie de colapso da virtude. E este é um sinal claro, eloquente, da segunda vinda de Cristo. Mas o texto prossegue. Nos sinais da segunda vinda, no verso de número 14, Jesus disse que e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar todas as nações, e então virá o fim. O evangelho há de ser pregado a todas as nações, a todas as etnias, porque diz a Bíblia em Apocalipse 5, que Jesus morreu para comprar com seu sangue os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. E hoje nós temos percebido como Deus, pela sua providência, abriu as portas, as janelas, para que este evangelho chegue a todas as nações através do instrumento da internet. É por isso que você está agora me assistindo. Talvez não apenas aqui no Brasil, mas em outras nações. Você hoje pode falar ao mundo inteiro. Temos usado essas ferramentas não para a promoção do mal, mas para a proclamação do bem, não para espalhar fake news, falsas notícias, mas as boas novas do Evangelho. E pessoas têm sido alcançadas no mundo inteiro. Porque você pode estar falando de um estúdio, como estou falando agora, ou pregando num púlpito, numa igreja pequena, média ou grande, e aquela mensagem está sendo veiculada ao vivo, depois só para uma plataforma de YouTube, e você tem 100 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de acesso, e esta mensagem alcançando as nações. Certamente esse instrumento facilita, coopera para o cumprimento desta profecia de Jesus, que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. Há tantos outros sinais que eu recomendo você a continuar estudando Mateus 24. A pergunta é, você está preparado para a volta de Jesus? As placas de sinalização estão por toda a estrada da vida. Abra os seus olhos, destampe os seus ouvidos e ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque naquele dia já não haverá mais tempo. Hoje é o dia oportuno de você acertar a sua vida com Deus, de se preparar para a gloriosa volta do Senhor Jesus. Eu vou orar com você. Deus, eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração daqueles que agora nos assistem, para que se arrependam, para que creiam no Senhor Jesus e sejam prontos e preparados para a gloriosa volta do nosso glorioso Redentor. Em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.